No programa de hoje, vamos saber o que é agricultura sintrópica e conhecer melhor as plantas alimentícias não convencionais. A gente vai te mostrar também uma fazenda em Brasília que produz laticínios orgânicos. É o Mundo do Campo na tela da TV Brasil. O Agro Nacional começa agora. Agora a gente vai conhecer o curso de Sistemas Agroflorestais Sintrópicos, que é oferecido em Brasília. O objetivo desse modelo de agricultura é a produção sem insumos externos, como funciona numa floresta, por exemplo. Além de buscar a otimização da terra, esse modelo também valoriza a sustentabilidade e a inter-relação natural entre as espécies. A gente tem um termo que é a agricultura sintrópica, que vem trazendo o trabalho do senhor Ernesto, que é o criador desse termo, agricultura sintrópica, que é quem trouxe e vem catalogando e criando metodologias para que a gente possa plantar essas agroflorestas diversas, estratificadas. O que é isso? É ocupando todos os espaços da floresta e todos os tempos da floresta, aproveitando o máximo possível todos os passos do crescimento de uma floresta que a gente consiga produzir. A grande diferença, do sistema convencional de agricultura para um sistema agroflorestal é que a gente trabalha construindo floresta e não tirando a floresta. Então, primeira grande diferença, Segunda grande diferença, como a gente imita a floresta, a gente acaba não tendo problemas de pragas e doenças. Com isso, a gente não precisa estar usando venenos para matar as pragas e as doenças, porque na floresta não tem praga e doença, só nas monoculturas criadas pelo ser humano. E também, com o tempo, diminuindo o uso de adubos, irrigação, que são coisas também que são trazidas de fora. E são as coisas que gastam e deixam a agricultura insustentável para o planeta. A agricultura do jeito que ela é, porque ela gasta muitos insumos. Então, o curso é de Sistemas Agroflorestais Sintrópicos, que a gente tem um foco nesse tipo de agrofloresta focada na agricultura sintrópica, O curso leva 3 dias e a gente, no primeiro dia, conhece a propriedade, conhece as plantações, como um todo, entende já o sistema na prática, observando, não sentado na sala de aula, e sim observando, andando, conhecendo. No segundo dia a gente planta do zero uma agrofloresta sintrópica e no terceiro dia a gente finaliza com a teoria sobre o assunto, dúvidas, as pessoas colocam suas questões pessoais, a gente faz uma sistematização do que foi plantado. E assim as pessoas saem prontas, preparadas para começar a botar a mão na massa. No começo de uma agrofloresta, a gente começa com as plantas que precisam de sol. São as hortaliças, são os grãos, as ervas, que começam no começo, enquanto tem sol. A gente colhe. Nesse começo você já tem os estratos, que são os andares que as plantas ocupam. Por exemplo, o milho é do estrato emergente, é o mais alto de todos naquele começo. O tomate já fica enrolado abaixo do milho. Embaixo do tomate você tem o brócolis, que é do estrato baixo. Então você tem aqui 3 espaços diferentes ao mesmo tempo, no começo. Conforme vai chegando os próximos passos da sucessão, você vai tendo também agora os arbustos, a mandioca, por exemplo, o inhame, a banana está chegando, as árvores de crescimento rápido estão chegando e você tem produção em todos os andares, do mesmo jeito. Então, conforme a floresta vai avançando, até chegar numa floresta madura, que a gente já tem alguns exemplos aqui no sítio de floresta madura, de 10, 12, 15 anos, você tem todos os estratos da floresta já madura chegando. Tem o café no extrato baixo, tem o limão e a jabuticaba no extrato médio, tem o abacate e a jaca no extrato alto e as árvores no extrato emergente.
quando a gente entra nesse mundo da agrofloresta, é um mundo infinito, né, de possibilidade de aprendizagem, assim. E então lá na frente eu tô com uma produção de hortaliça, vamos chamar de orgânica e convencional, né? Eu queria dar mais um passo para frente para entrar mesmo no sentido da vida e no caminho da floresta. Eu não, agora que eu estou estudando com eles faz alguns anos já, eu não consigo mais plantar alface sem plantar árvore junto. Não faz sentido nenhum. E daí eu tô entrando nesse caminho e agora não tem mais volta, né? O público-alvo é todo mundo, porque a gente quer todo mundo no movimento. Mesmo quem não vai plantar tem que fazer curso. Por quê? Porque ele vai saber o que é, a importância que tem, e ele vai saber o mais importante, que é aonde comprar a comida dele, de quem está fazendo agrofloresta. Porque aí eu vou investir não na destruição da floresta, e sim na reconstrução da floresta. Então o papel das pessoas que não estão no campo, estão na cidade, é fundamental para que isso aconteça. Não adianta só o agricultor vir fazer agrofloresta se as pessoas não compram a comida dele. E eu acho que esse trabalho do Ernest é uma coisa muito preciosa e foi um dos primeiros lugares onde eu realmente vi um líder mesmo trazendo uma coisa nova que parte do pressuposto de que nós somos parte desse sistema, né? A gente é parte de um organismo. Mi intención es voltar esto a la parte educativa, entonces para eso es que eu gosto, preciso de conocer personas con muito mais experiencia para ver qué ejemplos o cómo es que ellos falan acerca de esto dentro de las aulas vivas que son las agroflorestas, ¿no? Y qué dinámicas utilizan para que a gente da cidade ou uma criança pode entender estos princípios da vida, da sintropía, ¿no? Es más que nada mi intención. Yo lo vengo practicando, mas quiero ver cómo que es que ellos falan. Para mí, llevar esta lógica, esta metodología a lo racional dentro das cidades, dentro das indústrias, ¿no? Do sistema, penso que va a tornar todo justo a este resultado que es la abundancia y la armonía mismo entre las personas, ¿no? Que es lo que ya podemos ver aquí entre las plantas. O Brasil é o lugar que mais tem isso no mundo hoje. E mesmo assim ainda é muito pouco. O tamanho desse país, né? Então a gente tem alguns lugares que está mais concentrado, né? Esse tipo de trabalho. Mas o Brasil ele está avançando, mesmo sem apoio ainda oficial, né, ou de empresas credenciadas no assunto, né, de entidades que representam esse tipo de trabalho, agricultura alternativa, agricultura familiar, agricultura orgânica. Mesmo sem um apoio ainda, tá, a gente já tem muita gente fazendo. Ver esses frutos que são tão grandes, diversos e a forma que eles passam isso, esse conhecimento, que estão trazendo isso também, dando acesso às pessoas, né, a esse tipo de conhecimento, para mim foi o que mais me instigou em vir e também buscar mais sobre. Para mim, a agricultura sintrópica é representar a vida e que isso para mim já é uma grandeza enorme. Então, ter pessoas que estão trazendo isso, representando a floresta, né, no cotidiano e relembrando isso pra gente, pra mim é de maior valia. Muda totalmente minha visão do mundo. Não é só sobre a agricultura, é sobre o lugar do ser humano no macro-organismo Terra. É a volta do filho do ser humano dentro do macro-organismo. É sair daquele pedestal achando que o homem é o mais sábio de todas as espécies, né? Mas ele tem uma função como qualquer outra espécie também. E então é só aplicar os princípios da natureza à produção de alimentos. As plantas alimentícias não convencionais, mais conhecidas como punks, refletem toda a riqueza da nossa flora. Elas estão ficando cada vez mais populares na culinária brasileira e ganhando espaço em mercados e hortifrutis. Agora, a gente vai exibir a primeira parte da nossa reportagem sobre as punks. Eu sou a Suzana, eu sou do coletivo Bichos do Mato, que é um coletivo que atua com arte, criação e alimentação. E também no MUDA, Movimento Urbano de Agroecologia. E eu estou hoje aqui com vocês para mostrar um pouquinho desses alimentos da biodiversidade, né? Então, a maior parte dos alimentos que eu trouxe aqui são frutos,
Muitos são pouco conhecidos, então a gente pode dizer que são frutos punk. A maior parte são nativos da Mata Atlântica, então é do nosso bioma aqui, da nossa região. São frutos que a gente deveria ter no quintal, que a gente deveria encontrar nas praças e deveria consumir muito. Mas, infelizmente, eles foram sendo substituídos por frutos que não são nativos e foram sendo esquecidos. E vários quase entraram em extinção. Então eu vou mostrar aqui umas espécies para vocês, para mostrar como que a gente pode usar no dia a dia. A uvaia é esse frutinho amarelinho. Ela parece um pouco uma pitanga, mas amarela, meio laranjada. E é um frutinho com muita vitamina C, tem 4 vezes mais vitamina C que a laranja. Ainda acha essa frutinha distribuída assim nos remanescentes de Mata Atlântica, que ela é excelente para os olhos. Como todas as outras frutas, ela é anti-inflamatória e antioxidante, né? Uma outra fruta, essa aqui já está ficando mais conhecida, é o cambuci. O cambuci é a fruta que deu o nome ao bairro de São Paulo chamado Cambuci, justamente porque lá era um cambucisal, tinha muita árvore de cambuci. E já tem vários produtos que já foram desenvolvidos com ele, geleias, licores, até cerveja de cambuci já tem. Então é um produto bem azedinho, ele vai muito bem na caipirinha no lugar do limão. Tem fibra, proteína, muita vitamina C também, sais minerais. E é um frutinho nosso, frutinho nativo aqui de São Paulo. E o cambuci, além de fazer geleias e doces e mousses e sorvetes, ele também pode ser usado para fazer preparações salgadas. Então, ele tem uma farinha, dá para fazer risoto, colocar numa massa, num molho, um chutney. Ela dá um sabor muito diferente, um pouquinho azedo assim, e pouca quantidade dela já traz uma mudança muito grande assim de sabor no prato. Esse aqui é a abil, é um frutinho que é nativo da Mata Atlântica e da Amazônia. E ele é muito procurado mais pelo látex dele, que ele tem na casca e na árvore. Mas é um fruto comestível. A polpa dele, que ela é meio transparente e é bem docinha, né? Então, aqui está a polpa, a semente dele, né? É um fruto que pode ser muito usado também para fazer doce, para fazer sorvete, para fazer geleia, para fazer suco. Temos aqui também uma castanha, que é uma castanha de uma fruta que todo mundo conhece, mas que pouquíssima gente sabe que o caroço é comestível. Então essa fruta aqui é a jaca. E a jaca você pode aproveitar não só como fruta, como doce, né? Uma fruta para fazer doce ou consumir ela in natura, mas quando ela está verde, você pode aproveitar para fazer pratos salgados. Então essa carne dela, né? Essa polpa cozida, fica muito parecida com frango. E as pessoas costumam até usar para pratos veganos. Então, por exemplo, coxinha recheada de jaca. E, além da polpa, a semente dela é muito saborosa, fica semelhante a uma castanha. É muito fácil de fazer, é só cozinhar. Aqui, no caso, a gente cozinhou na pressão 20 minutinhos. E ela já fica assim, fica crocante e pode substituir uma amêndoa, uma castanha do Pará, uma castanha do caju, qualquer tipo de prato que a gente usaria esses ingredientes. E daqui a pouco a gente volta com a segunda parte dessa reportagem sobre as punks. E vamos visitar também uma fazenda em Brasília que produz laticínios orgânicos. Não sai daí!
Agora a gente volta e continua exibindo a nossa reportagem sobre as plantas alimentícias não convencionais. Continuando aqui com as nossas frutas, temos o fruto do cacau. Então, muita gente não sabe, mas esse é o cacau, o famoso cacau, do qual se faz o chocolate. Então, o chocolate ele é feito com a castanha do cacau, com essa semente que está aqui dentro. Então, essa semente aqui, ela é torrada, moída, com ela se faz o pozinho do cacau, se retira também a manteiga do cacau, e aí com esse material se faz o chocolate. Então, o cacau, ele é um fruto que ele também pode ser comido in natura, essa polpa dele branca. É extremamente nutritiva e pode ser muito usado para bater em suco, vitamina. Ele dá uma cremosidade, né? Ele tem essa polpa meio viscosa, dá uma cremosidade. E depois a castanha pode ser torrada e consumida como uma castanha normal. Uma outra fruta que a gente tem aqui é essa daqui, que essa é bem rara, chama feijoa. É uma fruta nativa da Mata Atlântica, dessa região nossa, né, de São Paulo, que tinha muito antes no interior, e que ela praticamente foi extinta aqui, e que alguns australianos e neozelandeses encontraram e levaram para a Austrália e para Nova Zelândia e começaram a produzir lá. E aí a gente pôde resgatar lá com eles e voltar a produzir aqui. Então, a feijoa foi praticamente extinta e voltou. Voltou porque os australianos, gente lá do outro lado do mundo, se encantou com ela. Ela é uma frutinha parecida com a goiaba e tem mais ou menos as mesmas propriedades. Esse é o jatobá. Ele é um fruto bem diferente, ele tem essa casca bem dura, mas dentro ele é meio farinhento, né? Então é uma fruta que ela esfarela e ela tem um sabor muito forte, um cheiro muito forte. E tem pessoas que acham até que lembra um pouco alguma coisa de queijo. Por ser farinhento, é uma fruta que pode ser muito usada para preparação de massas, né? Então tem a farinha de jatobá, que é uma farinha que pode ser usada para fazer pães, bolos. Os pães ficam até com um jeitinho, um pouco de pão de queijo, né? Um gostinho que lembra um pouco pão de queijo, sem ter queijo, por causa desse sabor que ela tem, né? Aromático, que lembra sabor intenso, forte, né? Que lembra o queijo. Também pouca gente sabe que o Ora pronobis, ele tem frutinho. Então esse aqui é o frutinho do Ora pronobis. O Ora pronobis é uma espécie de punk que já está sendo mais conhecida, que é por causa das proteínas, uma punk extremamente proteica, né, conhecida como carne de pobre. E dá esse frutinho, é um frutinho comestível, precisa tirar os espinhos, aqui a gente já tirou os espinhos dele. E aí pode ser usado como uma fruta mesmo. O importante é as pessoas começarem a experimentar esses sabores, voltar, a gente precisa resgatar, né, essa cultura tão linda que foi perdida, de cultivar, de saborear, de usar em pratos doces e salgados. Então fica aqui o convite para as pessoas conhecerem mais as frutas nativas, experimentarem, inventarem pratos, e ajudarem a gente a resgatar tudo isso, todo esse saber e toda essa biodiversidade maravilhosa que o nosso país tem. A 70 quilômetros de Brasília fica a Fazenda Malunga, que é uma referência na produção de alimentos orgânicos. E além de hortaliças e frutas, ela também trabalha com produtos lácteos orgânicos. E agora a gente vai ver quais os desafios, mas também os benefícios desse tipo de produção leiteira.
Então, o sistema orgânico de produção, o cidadão conhece como aquele que não usa agrotóxico, né, para produzir. Mas é muito mais do que isso. É você fazer a combinação do ser humano, do homem, no ambiente, com os animais, de forma harmônica, usando o mínimo possível de insumos externos à propriedade. Então, é buscar um sistema, buscar harmonia em um sistema que permita o animal, o gado, a vaca, ter o maior conforto possível, ter bem-estar, com as pessoas que estão envolvidas no sistema como um todo, conseguirem também viver felizes e a gente com isso ter a parte de respeito ao ambiente. Então é um tripé, né? É um sistema que a gente tem o respeito às pessoas, o respeito ao ambiente e consegue viver dele, ou seja, um sistema economicamente viável. E o que regulamenta isso é uma lei federal, uma lei brasileira, que especifica todo o processo produtivo que permite a gente então ser certificado por um processo de auditoria. Para isso a gente tem que ter animais bem tratados e animais que têm uma convivência muito boa dentro do sistema. Então nós buscamos raças que sejam adaptadas a esse modelo, a esse sistema, mas mais do que as raças adaptadas, que a gente possa ter um convívio animal, homem, ambiente, de forma completamente harmônica. E esse é um processo que a gente faz e repete todos os dias. No sistema orgânico de produção a gente sempre busca o equilíbrio, né? Você tem animais extremamente produtivos, mas nesse nível de produção ele exige muito do sistema. Tem animais extremamente rústicos que não dão a quantidade de produção suficiente e necessária para que a gente consiga a viabilidade econômica. E aqui a gente buscou unir essas duas coisas, juntar genética, juntar raças que trouxessem a rusticidade do gado gir leiteiro, por exemplo, onde a gente começou, com a produção de um animal mais europeu, que é o gado holandês. E para finalizar, a gente usou também uma genética do gado Jersey para diminuir, para ser um animal menor que aguente o nosso sistema, mas também produz um leite com bastante sólidos, porque aqui também a gente beneficia esse leite todo. A gente transforma o leite em queijo, em iogurte, e isso, o leite com mais proteína, com mais gordura, ele nos possibilita ter uma quantidade maior de produto de qualidade melhor, por isso o Jersey entra. Então aqui a gente usa um cruzamento de 3 raças especialmente para conseguir um animal que tenha rusticidade, mas que também tenha produtividade com leite de qualidade para o nosso cliente. Há uma integração completa com a parte vegetal, o que sobra vem para o gado e aqui a cama dos animais, com esterco, urina, maravalha, né, de madeira, vira um composto que alimenta as plantas. E a parte da noite, os animais então vão para o pasto no horário mais fresco, onde elas na madrugada pastam e têm acesso a um ambiente mais aberto, né? E lá no pasto a gente tem trabalhado muito a questão da sombra da árvore e as barreiras vegetadas, que tem 3 estratos, um arbustivo, um herbáceo, um arbóreo e um arbustivo, para que a gente possa fazer um ambiente de equilíbrio com a presença de animais maiores também, semente, flores e frutos, trazendo os pássaros. E todo esse processo é para que a gente tenha um ambiente equilibrado, para que os animais possam estar em bem-estar o tempo inteiro e também as pessoas que trabalham nele. Então nós chamamos de pastos agroflorestais, que fazem rodízios com as hortaliças de tempos em tempos, fazendo com que a gente possa ter também um ambiente com fertilidade, onde as vacas possam pastar capins diversos de boa qualidade. Uma coisa importante também é o horário da ordenha, né? Na chegada as vacas são refrescadas, tomam um banho, né? São ventiladas e chegam muito tranquilas para a ordenha, que é feita de forma automática, né? Mecanizada, numa máquina que simula inclusive o bezerro. Logicamente o bezerro vai ao pé da vaca, faz o seu estímulo, depois a gente coloca a máquina com toda a higiene possível, necessária, o leite é limpeza, né, qualidade. Esse leite então é canalizado para um tanque, nesse tanque ele é resfriado e logo em seguida passa para dentro do laticínio, onde a gente transforma em vários produtos. Nesse sentido de termos o equilíbrio, né, a gente tem trabalhado uma boa nutrição com um bom ambiente, criando um estado de saúde para os animais, logicamente a partir de uma genética adaptada ao sistema. Mas mesmo assim, alguns pequenos desequilíbrios acontecem, e a gente lança a mão então da homeopatia e da fitoterapia, que nós colocamos
no horário da ordenha para fazer um tratamento individualizado. Então é vaca por vaca, a gente faz a nossa porção de homeopatia de acordo com o desequilíbrio que ela está passando. Logicamente os princípios, os produtos homeopáticos já são fruto de pesquisa da Embrapa, que a gente aprendeu e utiliza, faz a dinamização aqui na fazenda. Logicamente, como prevê a norma, a vaca entra em risco de vida, tem algum problema que possa levá-la à morte, causar a morte, a gente então chama um veterinário e esse veterinário faz o tratamento que for necessário para salvar a vida desse animal. Isso tudo é rastreado, anotado e vai para a certificadora para receber o processo de auditoria e certificação. Com isso, a gente consegue produzir um leite de excelente qualidade sem nenhum tipo de resíduo. E quando você trabalha um leite dessa forma, o seu cliente, as pessoas querem comprar hoje pela segurança alimentar, então você encontra um mercado ávido por esse tipo de produto. Apesar de muitos desafios, onde a gente tem na parte nutricional, na parte de manejo mesmo, como combater um carrapato ou uma doença sem poder utilizar os antibióticos, né? Chegar nesse processo da homeopatia, da fitoterapia, muitas vezes pesquisa em produção, fazendo alguns tratamentos nas vacas, experimentando muitas coisas, levando esse desafio de ter uma harmonia do ambiente com o animal e ser humano, mas também buscando sempre produzir alimento de qualidade. O processo de produção orgânica no mundo inteiro há um crescimento muito grande. Eu digo que o mundo vai ser orgânico, o propósito da Malunga maior é alimento orgânico e felicidade para todos. Então a gente quer e sonha com todo mundo comendo orgânico porque não tem outra saída, essa é a nossa saída. O programa de hoje fica por aqui, mas na semana que vem a gente volta com mais novidades e curiosidades sobre a agropecuária do Brasil. Agronacional é o mundo do campo na tela da TV Brasil.